Olá, pessoal, nós estamos aqui para mais um Papo Entre Nós e hoje nós trouxemos duas pessoas extremamente especiais. A professora Elane, que vai conversar com a gente, junto com a nossa aluna Júlia, do teatro, aqui do Campo Centro, né, sobre internacionalização em casa, uma experiência com um college, um community college de Nova York. Professora Elane, jovem Júlia, muito obrigado pela presença de vocês aqui, para a gente conversar, para mostrar essa experiência que vocês estão desenvolvendo aqui no nosso Campo Centro, que começou lá em Itapiruna, né, professora Elane? Isso, e eu estou muito curioso aqui e tenho certeza que os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, estão também curiosos. Professora Elane, antes da gente começar, ou melhor, vou começar com a Júlia. Okay. Júlia, conta um pouquinho sobre quem é a Júlia, como é que foi sua experiência e como é que chegou ao Instituto Federal, o que você está fazendo. Fala um pouquinho para a gente. Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui. Meu nome é Júlia Assis, eu tenho 19 anos e eu curso teatro atualmente no IFE. Mas a minha história no IFE começa em 2019, quando eu entro para o curso de concomitante de edificações. Ah, que legal! Sim. Uhum. Aí eu me interessei bastante pelo curso. Então, você veio aqui para fazer edificações. Exato. E agora você está fazendo teatro. Como é que foi essa descoberta? Então, eu sempre, desde criança, gostei muito de desenhar. Eu me envolvi nas artes cênicas só na faculdade, mas o meu contato com as artes começou bem nova, com aulas de balé, de jazz, de sapateado. Júlia. E eu gostava muito de desenhar, da parte das artes visuais. Então, eu fui caminhando para arquitetura, que era o que os meus pais achavam melhor para mim. Talvez, aqui. Design. Não, estou falando do ponto de possibilidades, sim, né? Sim, eu quase fiz o Enem para o design, mas eu sempre quis fazer teatro, sempre, a minha vida inteira. É mesmo, é verdade. Então, eu entrei para edificações para ter experiência, para saber como que era, para saber se eu tinha interesse de verdade em continuar nessa área, de me especializar, né, de me graduar em arquitetura. E eu fui descobrindo que tinha o curso de teatro lá, então eu comecei a me interessar, a chamar minha atenção e eu resolvi fazer teatro. E você, antes de começar o curso superior, você teve alguma experiência, ouviu algum espetáculo do nosso curso de teatro que te chamou a atenção? Não, eu não tinha nenhum contato antes com o curso. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha assistido nada, nenhuma proposta cênica, nenhuma finalização de disciplina, nada. Eu não conhecia ninguém do curso. Mas eu comecei a procurar na época do Enem, terminando o terceiro ano, pandemia, e eu falei, mãe, eu quero fazer isso, você deixa eu fazer? Ela falou assim, você pode fazer o que você quiser, porque os meus pais me apoiam bastante nisso. Então, eu procurei um lugar mais próximo, né, por causa da questão da mobilidade, do custo financeiro, e descobri o teatro no IFE. Você podia fazer na própria escola que você estava fazendo o seu eu falei, vou continuar curso aqui. técnico. Vou continuar aqui. Coisa boa, né? Sim. E é um campus tão agradável, né? Com certeza. E você sabe que eu fui aluno dessa escola e lá tinham 5 cursos técnicos. O curso de teatro, eu tive a oportunidade, eu era diretor da escola, e eu tenho uma relação com esse curso muito especial. Porque, na verdade, pela minha ignorância, eu queria um curso superior, eu desejava estar num curso superior na área cultural, né? E imaginava que fosse audiovisual, alguma coisa nessa área. E eu não sabia que tinha ou era dança, ou era teatro, enfim. E a professora Kátia Macabu sempre falando teatro. E eu mesmo, não, acho que a Kátia está sendo muito passional, ela é muito apaixonada, como todo artista, né? E aí, eu querendo uma coisa que fosse assim, mais genérica, porque eu acho que daria mais oportunidade, porque é formação de professores. E aí eu fui lá para o Acre, para a Universidade Federal do Acre, para o encontro da SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Quando eu cheguei lá, no primeiro dia, eu olho um horário de aula, curso de licenciatura em teatro. O que é isso? E aí eu estava ali andando, por coincidência, estava ali 2 coordenadores do curso, eles estavam recebendo a comissão do MEC, e aí, nesta conversa,
Eu esqueci o nome do coordenador, que foi importantíssimo aqui. O pessoal do teatro vai me bater depois. Mas é uma pessoa muito especial. Eu vou pedir para deixar, depois eu vou passar para vocês colocarem no comentário. Esqueci o nome desse colega nosso do Instituto da Universidade Federal do Acre. E aí, ele, na conversa, ele falou uma coisa assim: o teatro é o encontro de todas as artes. Pois é. É isso. Eu liguei para a Kátia. Kátia, vai ser teatro, o que nós vamos fazer? E assim, eu fico muito feliz por ter tido a oportunidade. Aí nós encontramos, né, a professora Mônica, tantas pessoas maravilhosas que ajudaram a gente a iniciar essa ideia, a avançar nessa ideia. E aí nós pudemos contratar, né, fazer concurso para essa área. Então, a área de cultural, que sempre foi uma área importante na nossa instituição, mas quando, por exemplo, eu assumi, poucos eram os concursados nessa área. E hoje, quando a gente vê um conjunto de professores da área cultural e jovens que estão chegando, estão se encantando, estão dando essa oportunidade. Que bom, né? Se você tinha que ir para São Paulo, tinha que ir para o Rio de Janeiro, e agora você tem na sua cidade. Parabéns, minha jovem, Obrigada. Eu fico feliz. Me desculpe, eu me alonguei um pouco mais nessa sua história, porque eu, de alguma maneira, me percebo e fico muito feliz quando a gente oportuniza a juventude. Um adendo é que eu faço parte do projeto da professora Mônica, o Teatro Físico. Ah, é? Atualmente, sim, a gente está com um espetáculo que vai estrear no Teatro de Bolso agora. Que legal. No dia 30. Ah, que coisa boa. Isso dinamiza a cidade. Sim. Isso vocês podem ajudar a gente a pensar políticas públicas na área cultural. Com certeza. E não só aqui, de toda a região, né? Tem alunos nossos, né? Eu citei uma professora, tem várias, a Raquel, e tantas outras que dão orgulho para a gente, né? Ser colega desses talentos, né? Professora Elaine, um outro talento da nossa escola, né? Da área de inglês. Professora, fala um pouquinho da professora Elaine, como é que foi a sua trajetória aqui no IFE, um pouquinho antes da sua formação. Enfim, fique à vontade para que as pessoas possam te conhecer. Então, primeiro, obrigada aí pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui podendo falar um pouco sobre esse projeto, pelo qual eu tenho tanto apreço, né? Tanto carinho, venho construindo aí desde 2018. Minha trajetória no IFE começa em 2011, né? Mas eu poderia dizer que ela começa lá nos anos 90, porque eu fui aluna do ensino médio. É mesmo? No IFE. E você fez o técnico integrado eu fiz o técnico em qual área? em informática, na época. Em informática? Que Uhum. ano? Tem que dizer? Então, não precisa. Eu terminei em 1992, estou brincando. Terminei em 92? 1992. Eu terminei em 85. Eu fui da terceira turma de informática aqui no Que IFE, legal. né? Fui da terceira turma. Terminei em 1992, uma turminha também muito legal. Minha turma de ensino médio era uma turma muito querida, muito carinhosa e tal. Você foi da turma da Rose? Não, né? Rosilene? Não, essa eu acho que ela foi da primeira. Isso, a minha turma era a turma 1, ia até a letra J, mais ou menos. Né? Tá. Então, não. Mas eu citei aqui. Deve ser contemporânea. Pois é. Acho que ela foi da primeira. Então, eu fui da terceira turma de que já foi, esse curso já foi. O professor Isso. Luciano D'Angelo, ele tem a história da formação desse curso. É lindíssima essa história, também resultado aí desses bons encontros que a gente tem pela vida. Então, um abraço para o nosso querido diretor, professor Luciano D'Angelo. Um abraço. Então, aí me formei, né, no IFE, só que eu não quis atuar na área técnica, né? E, assim, a vida me colocou professora, me fez professora. É mesmo? Porque eu fui convidada, logo que eu terminei o ensino médio, eu fui convidada a trabalhar num cursinho de inglês na época. E aí eu falei, mas eu nunca tinha pensado em ser professora. Aí eu falei, mas já que convidaram, é porque gostam de mim, né? Qual curso que você fez? No IBEU. IBEU, eu estudei no IBEU. Também estudei lá. Aí me convidaram para trabalhar lá, eu falei, eu brinco que a profissão me encontrou, na verdade. Não foi eu que encontrei a profissão, foi a profissão que me encontrou. E eu comecei a dar aula lá, desde então, gostei. E aí fui fazer letras. Acabei fazendo letras. Aqui na Uniflu? Isso, que era a faculdade, Fafic. Era Fafic, agora minha Uniflu. Irmã também fez lá. Aí, uma das lições mais tradicionais da nossa cidade. Isso, aí né? me apaixonei pelas letras, né, pelo português, pelo inglês. Já era apaixonada, né, acabei me apaixonando mais. E, assim, não me lembro de ter sido outra coisa na vida senão professora. Sempre fui professora legal. Desde então. Então, são 30 anos aí, mais ou menos, na sala de aula. E aí fiz letras, depois eu fiz uma especialização em língua portuguesa, né? Porque eu sempre passei entre as duas áreas, né? Entre português e inglês. Aí fiz especialização em língua portuguesa, depois eu fui fazer o mestrado e doutorado aqui no IFE, em cognição e linguagem. Sim. E estou no IFE como professora desde 2011. Foi orientado do professor Carlos Henrique também, não? Não, fui orientando do professor Gerson.
Gerson Tavares, que também deve sim. conhecer, São né? duas pessoas aham, muito... O professor Carlos Henrique, porque ele é da área de informática, né? Isso, O professor Gerson tem uma colaboração com essa instituição enorme. Enorme, E aham. vários orientandos aqui também. Isso, são Ele várias tem, pessoas que aí, tem legal. várias conexões. A permanência e êxito, ele Então, trabalha é por isso muito que, nesse campo. né, uma das teorias, né, na qual eu me embaso é a permanência, né? Vem do professor mesmo? Gerson. Então, não, esse é um papo muito legal, né? Agora, professora Elane, fala um pouquinho, então, do projeto. Como é que surgiu? Nós estamos falando de um projeto de internacionalização em casa. O que é isso? Tá. Então, vamos lá, né? Primeiro, como Porque a gente conhece internacionalização. Isso, E quando a gente pensa em internacionalização, a gente pensa, olha, a Júlia vai passar 6 meses no Canadá. Já estou profetizando, tá vendo? Já é já te incentivando aqui, sim. Quem sabe, né? Porque eu adoro o Canadá, tive muitas oportunidades, muitos amigos lá, uma experiência que a rede me permitiu. Então, por isso eu estou falando, mas os Estados Unidos é maravilhoso, a Europa também tem vários, a experiência na América Latina também, que a gente poderia fazer muito grandiosa. E agora nós estamos fechando um convênio, professora, com a Universidade de Luanda, em Angola. Também uma outra oportunidade, especialmente na área cultural. Vai ser uma área muito legal que a gente vai explorar. Quer dizer, o mundo é interessante, né, conhecer. Conta pra gente aí o que é internacionalização em casa. Dá essa aula pra gente, porque você já me deu uma aula aqui no início. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, assim, como eu falei, eu tenho um grande apreço por esse projeto, porque ele rompe, né, alguns paradigmas, né, alguns preceitos que são meio arraigados aí na população. E, como você disse, que acha que as pessoas, para a gente construir um projeto de internacionalização, a gente tem que dar mobilidade geográfica, né, mobilidade física. E nem sempre a gente precisa de mobilidade física. Né, às vezes não é possível, às vezes não é possível, por uma série de fatores. Né? E, assim, quero deixar bem claro que eu não sou contra a mobilidade física, não, pelo contrário, acho que todos os alunos que têm essa oportunidade, eles voltam com um ganho cultural muito grande. É uma imersão profunda. Uma imersão profunda, entendeu? Eles mudam, né, alguns ideais, entendem culturas diferentes, então voltam com outra cabeça, muda a cabeça do aluno, muda a cabeça da família do aluno. Então, a mobilidade física é importantíssima, ela é riquíssima. Não sem sou dúvida. Contra nada, né? Mas, por exemplo, na pandemia, nós não pudemos fazer, tinha um impedimento. Isso, né? Então, em alguns momentos, nós temos impedimentos, como a pandemia, impedimentos financeiros. Sem dúvida. Né? Nós tivemos um grande corte de verbas aí durante, né, esses últimos anos. Então, não é por isso que a gente não pode dar oportunidade de internacionalização aos nossos alunos. E aí vem a internacionalização em casa, né? Que é a mobilidade virtual, né? O aluno ele pode se mover e se imergir na cultura do outro sem precisar se deslocar geograficamente. E especificamente esse projeto que nós estamos... Eu falo isso porque desde quando eu ouvi, olha, tem um projeto da professora Elane com os alunos do ensino médio lá no campus Itapiruna, com um college, com uma escola, que chegou a mim, uma escola em Nova York. Conta pra gente isso e eu vou perguntar a Júlia algumas outras coisas, Júlia. Fica preparada, hein? Vamos lá, Elane. Então, é uma história um pouco longa. Vamos lá, né? Não tem problema. Eu quero ouvir essa história. Essa vontade minha, né, de conhecer o college e tal, começou lá no meu doutorado, no início do doutorado, quando eu comecei lá em 2017. Você fez o doutorado, você ainda estava... Você já estava na escola ou foi antes de chegar à escola? Não, eu já era professora. Parte do projeto de capacitação também da escola. Isso, ótimo. Também. Já era professora aqui, né? Inclusive pedi afastamento, fiquei 2 anos afastada, né? É um programa muito importante na nossa escola. Importantíssimo. Esse investimento que se faz, esse apoio que se dá é muito importante. E a partir do seu doutorado, surgiu, então... Então, aí no meu doutorado, o meu orientador foi o professor Gerson, né? O Gerson Tavares. Ele fala... o tema guarda-chuva de todas as pesquisas dele é a permanência estudantil. Né? Sim. E aí eu era inserida no núcleo de pesquisa dele, que era o Nucleap, que é até vinculado ao IFE também, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Acesso e Permanência na Educação. E nos estudos do grupo de pesquisa, a gente conheceu um autor chamado Vincent Tinto, que era um autor que também falava muito sobre permanência estudantil nos colleges americanos. Legal. Né? E eu fiquei muito interessada em ler mais, acabei lendo, né, já li todos os artigos do professor Vincent Tinto e tal, e fiquei muito curiosa. E uma das coisas que ele citava muito
dentro dos artigos dele, eram as learning communities, que são as comunidades de aprendizagem. E eu fiquei muito curiosa na época para saber o que era a comunidade de aprendizagem, porque era uma proposta metodológica que não existia para a gente aqui. Então, como é que isso se dava? Né? Como é que isso era construído, né? Estruturalmente falando? E por que era tão importante para a permanência estudantil e tal? E aí eu fui, né, entrando um pouco mais nos textos dele e fui vendo onde ele fazia as pesquisas. Né? Poderia dizer que o primeiro lugar mais citado por ele era a Seattle Community College, Seattle Central Community College. Eu tentei uma conexão com esse college primeiro, né? Mas eu não consegui. Talvez porque ele já estava extremamente demandado, né? Isso. Não, eu não sei se não entendeu a proposta que eu queria ir para lá para fazer pesquisa, talvez não tenha entendido. Você queria fazer um sanduíche lá? Eu queria, fazer pesquisa e tal. Parte do seu doutorado lá. Isso, não, porque eu falei sanduíche, às vezes as pessoas, algumas podem não compreender. Um doutorado sanduíche é uma parte lá. Então, aí, esse primeiro contato, não consegui com o Seattle Central Community College. Aí eu fui e falei, não é por isso que eu vou desistir. Eu voltei aos textos de Tinto, falei, qual seria o segundo lugar sobre o qual ele mais fala, né? Que ele mais cita nos textos dele. E aí eu achei a LaGuardia Community College. Aí eu falei, vou mandar um e-mail para lá, vou tentar fazer, né, pesquisa em Nova York. Em Nova York, isso, na LaGuardia. No momento que eu mandei e-mail, eu recebi resposta, na mesma hora. Mandei e-mail explicando que eu queria fazer pesquisa sobre as learning communities e tal. Então, tipo assim, né, alguns segundos depois eu já tinha resposta que eu era muito bem-vinda, que eu seria muito bem acolhida na universidade. E a própria coordenadora, na época, das learning communities me respondeu e me deu já um cronograma de visita, que eu já poderia visitar e que eu poderia participar de alguns workshops lá e tal. Eu falei, era para ser, né? Enfim, fui lá para a LaGuardia, na época, fazer pesquisa sobre learning communities, né, que tinha a ver com permanência e tal. Bom, cheguei lá, conheci uma professora chamada Olga, que falava, porque learning communities são comunidade de aprendizagem, é um projeto muito interdisciplinar, em que as pessoas, os professores, eles constroem um programa de ensino juntos, né? Professores de áreas diversas, física com história, matemática, com geografia. Então, são professores de áreas diversas que eles constroem um programa de ensino juntos e dão aula também, né, de alguma forma, não exatamente na mesma hora, mas dão aula para a mesma turma com aquele programa de ensino totalmente integrado, né? E aí eles me chamaram para assistir algumas aulas sobre aquilo e tal, né, sobre, né, as learning communities. E a professora Olga me chamou na época e falou: você está sabendo que você está interessado em pesquisar sobre as learning communities? Eu tenho um projeto, né, baseado na iniciativa COIL. Aí eu falei, o que é a COIL? Ela falou, são as Collaborative Online International Learning. Aí eu falei, aí ela porque nada mais é do que uma learning community, é uma comunidade de aprendizagem, só que é virtual, né? E é internacional. Aí eu falei, então, eu posso travar parcerias com pessoas de qualquer lugar do mundo. Aí eu falei, eu posso ser sua parceira? Ela, claro que pode. Então, ela falou, daí começou uma amizade, né, com essa professora Olga, né, e ela foi muito, assim, atenciosa, né, comigo, e me mostrou como é que eu poderia travar essa parceria, né, baseada no COIL. E aí que eu comecei a me interessar também pela internacionalização. Foi a partir daí. Eu fui pela permanência, mas voltei com a permanência e com a possibilidade de um projeto de uma internacionalização. E com a possibilidade, de travar essa parceria entre o IFE e a LaGuardia Community College. E aí começou quando aqui no IFE? Em 2018. Foi no nosso campus Itaperuna. Foi no campus Itaperuna. Os alunos de que ano? Então, foi em 2018, né, com os alunos. Em 2018, eu estava afastada para doutorado, então eles não eram... Eu trabalhava em Itaperuna na época, né, porque eu só fui removida em 2019 para cá, para o Campus Centro. Eu era professora do campus Itaperuna, mas estava afastada para doutorado. Sim. Então, os alunos envolvidos na época, em 2018, não eram meus alunos. Sim. Eram alunos da professora Cristiane Bousada. Sim. E eu fiquei meio que como coordenadora do projeto em 2018, coordenando, porque eu que tinha parceria com a LaGuardia, eu que conhecia a professora Olga. Então, começou lá em 2018 com atividade de interação entre alunos de ensino médio de Itaperuna e alunos de ensino superior da LaGuardia, entendeu? Eram alunos até de níveis diferentes. Inicialmente foi assim, né? O projeto foi assim. Porque a ideia é fazer projetos colaborativos, Isso. mas mesmo em níveis diferentes é possível? Não tem problema. O COIL, ele é baseado numa iniciativa, né, chamada... o COIL, na verdade, a sigla COIL quer dizer Collaborative Online International Learning.
Então, é um aprendizado internacional, online, colaborativo. O que é a premissa colaborativa? Colaborativa quer dizer que você nunca sabe tão pouco que você não possa ensinar e também você nunca sabe tanto que você não possa aprender. Sim. Entendeu? Então, todo mundo teve que entender que não é porque, por exemplo, sei lá, porque às vezes tem esses estigmas, né? A pessoa é do Brasil e o outro é de um país, por exemplo, nórdico e vai saber mais. Então, a gente quer quebrar todos os paradigmas, que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Não é porque alguém é mais jovem do que o outro que ele não tem nada para ensinar, entendeu? Não é porque alguém está no ensino superior que não tem nada para aprender com um jovem, por exemplo, entendeu? Então, a gente quer quebrar essas coisas. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Agora, todo mundo tem alguma Júlia, coisa para aprender. Qual o seu papel nesse projeto? O que você faz? Como é que você chegou a esse projeto? Conta um pouquinho para a gente. Bom, eu conheço o projeto em 2021, quando eu participo dele, mas sem a coordenação da professora Elane, porque ela estava afastada pelo doutorado. Ah, você então participou como estudante Participei aqui no Campo Centro. No Campo Centro. Já como aluna de teatro? Já, pelo Mas Celif. Pelo Celif. Eu fiz inglês no Celif. Que legal. Que é o nosso centro de idiomas. Isso. Aí eu conheci pelo Celif a professora Ana Paula e participei. Achei muito interessante. Nossa, Ana Paula é um ela é uma encanto querida, de professora. Sim. Uma das melhores professoras de inglês que eu já tive. Nossa, minha filha é alucinada por ela. Assim, no sentido Com razão. de uma professora muito querida. Sim. E é uma pessoa muito, muito, muito especial. Então, quando eu termino e conheço o COIL, eu continuo estudando, faço os estudos em inglês e abrem as bolsas para iniciação científica, depois da pandemia, na volta, né, para o presencial. Não, mas me conta, antes de você virar bolsista, me conta como é que foi a sua experiência enquanto uma estudante no COIL. No COIL. Quer dizer, uma coisa é você estar numa comunidade de aprendizado Sim. entre brasileiros que estão aprendendo inglês. Sim. De repente, você vai estar com esses seus colegas, mas interagindo com nativos, Sim. né? Numa experiência, né? Como é que foi essa experiência? Como é que foi a sua primeira experiência, a primeira aula? Você ficou muito tímida? Porque a gente sempre a gente acha que a gente não tem competência, né? E depois a gente é isso, é uma descoberta. Conta pra gente um pouquinho essa experiência. Era um formato um pouco diferente de como era agora, de como é agora, né? Sei. Porque quando eu participei eram só interações, a gente se ligava por chamadas de vídeo, a gente conversava sobre várias coisas. Não tinha uma atividade em si para ser Mas feita. era um grupo aqui, um grupo lá, ou era individual? Era em dupla. Em dupla. Não era em grupo, como funciona agora. Então, eu fiquei muito nervosa, porque eu acabei ficando com uma nativa. Alguns alunos ficaram com imigrantes. Ah, tá. Então, talvez a dificuldade do inglês seja a mesma ou não. Mas eu acabei ficando com uma menina de Nova York, que eu fiquei assim, meu Deus, muito nervosa, com medo de falar alguma coisa errada, de gaguejar, do meu inglês não ser perfeito o suficiente, porque eu fiz um cursinho de inglês, comecei com 9 anos de idade, mas eu parei e continuei aprendendo inglês por conta própria. Então, o meu inglês era muito por bagagem mesmo, por experiência. Então, eu fiquei muito nervosa, mas foi assim, foi incrível. Eu tenho contato com ela até hoje, foi uma experiência deliciosa de participar. Porque... E o que vocês... Qual era o projeto assim, que vocês iriam desenvolver? Ou era só uma conversa mais informal? Nessa época era só uma conversa informal, porque a coordenação estava com a Ana Paula. E ela não tinha ainda um conhecimento tão grande sobre o COIL, sobre as atividades. Estava apenas promovendo esses contatos. Sim, é literalmente um intercâmbio mesmo. Intercâmbio. Sim, de culturas. Então, eu conheci muito sobre ela, sobre o que ela fazia, o que ela estudava lá, os planos que ela tinha para o futuro. Foi mais ou menos conhecer mesmo, fazer um amigo. Legal. E ela tinha interesse em aprender português também? Não. Não. Ela sabia que ali ela ia ter uma experiência cultural. Sim, com certeza. Né, de outras perspectivas de vida. Isso. Né, e você ia ter as duas. Né? Sim. O aprendizado da língua. Uhum. E aí, como é que você se interessa para ser bolsista desse programa? Bom, eu sempre tive um interesse muito grande pelo aprender do inglês, pela língua inglesa. Não, eu logo vi. Buscar não sozinha. só você teve 9 anos, Sim. mas para além disso, quando você não pôde mais estudar por algum motivo, você continuou estudando, isso já mostra. Sim. Né? Eu também sou um apaixonado pela língua inglesa na perspectiva do estudo do aprendizado. Exato. Também. Então, quando eu me deparo, na hora do momento de inscrever para as bolsas, para as entrevistas, eu me deparo com o COIL. Eu falei, meu Deus, eu conheço esse projeto, eu já fiz parte desse projeto. Então, eu falei, vamos dar
uma oportunidade, vai que acontece que eu passo, que ela gosta de mim, me acha boa o suficiente. E aí já é com a professora Elaine. Sim, já é com a professora Elane. E eu me inscrevi também... E você viu isso lá no Centro de Línguas, essa chamada? Ou... Não, no edital mesmo, de tá. bolsas, de iniciação científica. Sim, no edital. Isso. Foi de iniciação científica? Isso. Isso, é. Aí tem outra história aí para contar entre uma e outra. Entre uma e outra. Posso, né? Pode Posso. que a gente volta para cá. Depois a gente volta. Era um projeto de pesquisa que você viu. Isso. Tá. Porque inicialmente o COIL era só um projeto de ensino. Quando a gente começou lá em Itaperuna, ele era só um projeto de ensino e era só uma coisa da minha sala de aula mesmo. Na verdade, era até da sala de aula da professora Cristiane, né? Porque eu estava afastada para o doutorado. Então, em 2019, a gente promoveu a primeira parceria. Em 2018, desculpa, finalzinho de 2018, foi a primeira parceria, né? Em 2019, eu entrei em contato de novo com a professora Olga e eu perguntei se ela gostaria de continuar, né, desenvolvendo. Aí a gente aí eu já tinha acabado o afastamento, já tinha voltado, né, para a sala de aula. E em 2019 eu continuei. Em 2019 eu continuei ainda como um projeto de ensino, né, dentro da minha sala, na época da aula no CELIF. E aí eu continuei como projeto de ensino ainda dentro da minha sala de aula mesmo, ali dentro das minhas 4 paredes mesmo, desenvolvendo. No CELIF? Com os alunos, na época eu estava dando aula para o CELIF. Pro CELIF. E aí eu sempre, né, meio que escolhi os alunos que estavam mais nos níveis mais adiantados, seja no CELIF, no ensino médio, porque eu sei que os alunos que estão nos níveis iniciais ainda têm a oportunidade de pegar depois, né? Então eu peguei lá a minha turma que estava mais adiantada no CELIF e a gente desenvolveu a parceria já em 2019, que foi a segunda parceria, já era comigo mesmo, né? Com os alunos da escola de aplicação de lá da LaGuardia. Então eram alunos mais ou menos, né, no ensino médio lá, e aqui eram alunos diversos, porque no CELIF a gente tem alunos, né, de todos os cursos. Então aqui eram alunos diversos. Mas por enquanto era só um projeto de ensino dentro da minha sala de aula. Só que eu achava aquilo grande demais, assim, achava bonito demais de ver o que estava sendo... muitas potências, isso, o que estava sendo produzido ali, muitas possibilidades. Eu falei, gente, isso não pode ficar só entre as minhas 4 paredes. Só eu, né, sabendo desse projeto e só eu desenvolvendo, e não estava institucionalizado. Sim. Né, porque era só um projeto como se eu estivesse colocando no meu programa de ensino, né, e não tinha um engajamento institucional. Parte da metodologia de ensino-aprendizagem. Só isso. Aí, em 2020 a gente não conseguiu fazer, porque a gente ainda estava aquela coisa da pandemia, não sabia quanto tempo ia ficar na pandemia, não conseguíamos desenvolver e tal. Já no final de 2021 eu voltei o contato com a professora Olga, né, que é a coordenadora do COIL, lá na LaGuardia, e perguntei se ela gostaria de ir, no início de 2022, a gente retomar a parceria. Ela, claro, ótimo, vamos sim, e tal. Só que eu falei, não, isso precisa ser institucionalizado. Aí, o que eu fiz? Estava com um edital de projeto de pesquisa aberto. Então, nada mais justo do que eu atrelar as minhas 2 áreas queridas, né, de pesquisa, que são a internacionalização e a permanência. E aí foi aí o momento que eu transformei o COIL num projeto de pesquisa. Legal. Porque eu precisava institucionalizar, né, o projeto, precisava mostrar um pouco mais para a instituição que esse projeto estava acontecendo, né, e precisava de uma bolsista né, para me ajudar. Que aí foi, então, quando você entrou. Isso, E o que você vem desenvolvendo nesta pesquisa? Bom, eu funciono como eles falam teaching assistant, que é uma professora assistente. Então, que legal, hein, Júlia? Porque é uma dupla pesquisa. Olha, já tem prenúncio aí. Você viu a professora formando aqui, mas você também dá um curso de licenciatura, naturalmente. Então, eu trabalho 2 vias aqui, não só internacionalização, mas também como uma futura professora, uma docente em formação. Que legal. Então, eu trabalho com a inserção deles no projeto. Eu crio plataformas para eles se comunicarem. Ela é a professora do COIL, lá da LaGuardia, elas criam material base para eles estudarem, mas eu que ajudo eles na comunicação, na inter-relação entre si. E eu também faço a pesquisa, né? Porque a gente utiliza também um questionário no final do projeto com os alunos do ensino médio para saber deles o que eles tiraram daquilo. E o que você tem percebido que eles têm de maneira apontado como elementos mais positivos dessa experiência? Mais positivos, eles se sentem mais confortáveis com a própria cultura deles. Eles se sentem bem na própria pele, sabe? E convivendo com outras pessoas e sendo brasileiros. Tipo, eu sou uma brasileira que falo inglês. É a minha segunda língua. Não tem mais essa vergonha de falar inglês com sotaque ou de não ter uma fluência perfeita, sabe? Porque tem muito essa questão
da insegurança dos alunos de lidarem com outros alunos, com alunos que falam outra língua. Então, eu também sinto que eles, pelas estatísticas que a gente tem, que eles têm vontade de continuar os estudos, de talvez também irem para fora do país, estudarem com outras pessoas e ampliarem também esse networking deles, né? Você sabe, também essa minha experiência, né, como aprendiz do inglês, da língua inglesa, eu tenho a oportunidade de representar a rede federal em vários lugares do mundo. E é isso. A gente ouve na internet, a gente pensa que é conversa, né? Mas não. O mais importante é você tentar comunicar a sua ideia. Exato. As pessoas nativas, primeiro que eu tenho contato, são pessoas em organismos internacionais, primeiro são muito acolhedoras, elas compreendem que você não é nativo. E a gente sempre achando que a gente está pagando mico, né? Não vou falar porque eu vou pagar mico, não vou falar por isso. Mas quando a gente começa a perceber, primeiro que a gente consegue se comunicar, consegue se expressar, é lógico que a gente tem que estar sempre buscando estar se aprimorando, né? Porque dependendo de onde você está, enfim, você deve ter não rigor, mas você tem que ter alguns elementos mínimos, né, da língua inglesa, mas é extremamente compreensível. E quando você está conversando com não nativos que também estão tentando falar inglês, é melhor ainda, né? Isso, porque também eles se sentem também inseguros, se sentem mais à vontade, e a gente começa a fazer. Então, assim, isso que você está me passando, né? Essa questão de saber, olha, eu não sou nativo inglês. Eu sou... O inglês é uma segunda língua. Eu sou um brasileiro que está falando inglês. E que coisa sofisticada, né? Eu falo duas línguas. Às vezes os colegas só falam inglês mesmo, né? Eu, além de falar o português, eu falo inglês. Então, eu estou até uma vantagem. A última parceria, a própria professora com quem a gente estava fazendo a parceria, ela falou assim, ué, vocês falam duas línguas muito bem, como assim? Então, eu só falo uma. Que legal, né? E é perceptível ver que eles têm uma experiência melhor dentro do IF mesmo com o projeto. Que a gente faz uma pergunta no final, né? Se eles gostariam de voltar ao IF ou se eles fariam de novo. Se eles tivessem a oportunidade de escolher, se eles quisessem fazer o ensino médio de novo no IF, se eles fariam. E eles disseram que sim e que o projeto era um motivo para continuar, para retornar. Então, aí está então, a questão da permanência. Exato. Né? Como a gente está encontrando pertinência naquilo que a gente está fazendo e como isso faz com que a gente se engaje mais na instituição e na nossa formação. Exato. Né? Certa vez eu era diretor da escola, do campus, né, do Campo Centro, e aí eu recebi uma carta de um aluno. E a carta dizia assim: professor, nessa escola eu aprendi a gostar de estudar. Gente, pronto. Fantástico. Essa pessoa agora nossa missão está completa. Porque uma pessoa certeza. que gosta de estudar, tem prazer em estudar, e nessa escola, ele vai para onde ele quiser. Né? Assim, naturalmente eu estou aqui de maneira... Né? Mas assim, ele já está no trilho. Né? Então vai poder desenvolver muito. Né? Que, como você falou, olha, eu gosto de estudar inglês. Né? Então, ações como essa, professora, de fato, tem tudo a ver com permanência, porque faz com que esse estudante perceba que essa escola é significativa para ele, que essa experiência vai fazer com que portas se abrem. Né? Eu sempre converso muito com os estudantes, eu dou um exemplo. A professora Edmeia, ela fez uma pesquisa no mestrado dela sobre o papel da língua inglesa nos processos seletivos. E de forma muito resumida, né, para o nível nas empresas de petróleo aqui de Macaé. Ela entrevistou um conjunto de empresas. Então, para o nível técnico, o inglês faz parte da classificação. Se você sabe inglês, você está melhor posicionado que o outro. No ensino superior, por um número muito expressivo, é eliminatório. Se você não sabe inglês, você está fora. Então, sempre a gente fala assim, olha, se você é um profissional, um bom profissional, e domina o inglês, você vai ter mais oportunidades se você for excepcional profissional, mas não domina o inglês. Então, a língua inglesa, por exemplo,
mas também poderíamos falar do espanhol, mas o inglês, de fato, é mais universalizado na perspectiva de uma linguagem internacional, com mais países e maior número de falantes, ou que pelo menos aprendem. Uma linguagem comercial, né? Sem dúvida. Então, assim, primeiro que o projeto Centro de Línguas, Elaine, transmita a todos os nossos professores a nossa gratidão por vocês existirem e não deixarem que esse projeto se esmoreça. Então, assim, já um agradecimento. Estou falando para a professora Renata, professora Ana Paula, tantas queridas amigas, né, que estão nos vários campi, né? Então, transmita isso. E outro, aí a pergunta para você, professora Elaine, essa experiência que hoje acontece no Centro de Línguas está acontecendo só com você ou já tem outros professores que estão enamorados desse projeto, estão querendo fazer? Isso está despertando nos colegas o interesse também de poder fazer a internacionalização em casa com outras turmas do CELIF? Então, vamos lá, voltando à história, né, do projeto. Começou em Itaperuna, não era no CELIF, em Itaperuna, era Sim, com era alunos do ensino médio, né, em 2018. Em 2019 eu fiz com alunos do CELIF, aí 2021... Aqui no Campo Centro? Aqui no Campo Centro. Em 2020 e 2021 a gente não conseguiu, assim, junto com pandemia e tudo mais. No finalzinho de 2021 a gente retomou a parceria, mas o projeto realmente ele foi executado em 2022 com alunos de ensino médio já. Voltamos a fazer com alunos de ensino médio. Ah, entendi. Porque eu saí do CELIF e fui pegar turmas de ensino médio, então eu convidei alunos de ensino médio. Você muda de nível de experiência, mas não deixa a internacionalização em casa. Não deixa. Ela vai com você para onde você vai. Ela vai comigo para onde eu vou. Se eu estou no CELIF, ele está no CELIF. Se eu estou no ensino médio, ele está no CELIF. E nessa trajetória você está encantando outros professores para estarem juntos? Que aluno eu já vi que está encantado. A Júlia, quero saber se outros professores estão se envolvendo. Ano passado foi no ensino médio, esse ano de novo está sendo no ensino médio, né? E aí, enfim, acho que os alunos já estão bem encantados, né, com isso. Por enquanto, só eu que estou coordenando o projeto. E quando eu estava afastada, como a Júlia falou, quando eu estava afastada para o doutorado, quando eu estava terminando a minha tese, eu não tive condições de dar conta do projeto, aí eu presenteei a Ana Paula com o projeto, mas assim, eu não consegui dar conta de coordenar junto com ela, então não ficou muito baseado realmente nas teorias do COIL, né? Mas só porque eu deixei, né, aquele períodozinho. Mas agora eu retomei e, assim, por enquanto, só eu que estou coordenando o projeto. Quem está, né, passeando aí junto comigo é a professora Ileana, que ela entrou em contato comigo ano passado. De Quissamã, que é professora de espanhol. Eu já conversei com a produção aqui, eu quero conversar com a professora Ileana também. Então, ela entrou em contato comigo ano passado, querendo saber um pouco mais sobre o que era o COIL. A gente trocou uma ideia, trocou uma figurinha boa. E aí, até onde eu sei, ela está bem encantada para fazer mais ou menos a mesma coisa, sendo que com países da América Latina. Você já teve a oportunidade, porque nós temos um encontro anual, pelo menos antes da pandemia, nós fizemos 2 ou 3 dos nossos professores de inglês aqui do Instituto. A professora Kátia, da Extensão, nossa pró-reitora, que geralmente ela fazia essa... ou participava, ajudava a fazê-lo. Você já teve a oportunidade de apresentar assim para os colegas essa experiência? Já apresentei. Acho que foi, você deve estar citando o Cerelli, né, que foi a professora Kátia. Que aí eu falei sobre a primeira parceria de 2018, né, que foi sobre... Porque o projeto é sempre assim, ele é sempre pautado em alguma coisa que seja pertinente ao meu programa de ensino e ao programa de ensino da professora com a qual eu estou travando parceria, né? Então, né, no Cerelli, eu falei sobre o primeiro de 2018, que a professora lá da LaGuardia, ela dava aula sobre mulheres na literatura, né, Women in Literature. Aí a gente combinou, a gente fez um programa de ensino juntos em que a gente ia falar sobre a Clarice Lispector, né? Então, legal. É a nossa, né, brasileira, apesar de eu queria ter participado. Essa, a Júlia não estava na época, né? Aí a gente leu um conto da Clarice em inglês e em português também, né? Os alunos aqui leram também em português, lá leram só em inglês. E a gente sempre tira um tema central, né, para discussões, para debate e tal. E aí a gente leu A Menor Mulher do Mundo, The Smallest Woman in the World. E o tema central na época era estereótipo feminino, estereótipo do corpo feminino. Então, a partir daí surgiram todos os debates, todas as atividades e tal. E essa metodologia, essa proposta pedagógica, ela foi apresentada no Cerelli, né, se eu não me engano, no início de 2019. Mas eu vou pedir ao Rômulo e à Kátia, com você, para que a gente possa tentar ampliar essa experiência. Sim. Sei que a Eliana é uma entusiasta, sei que outras professoras vão ser entusiastas, porque eu vejo
como um espaço muito importante. A internacionalização, ela começa também, o Centro de Línguas é muito importante. A internacionalização em casa, a gente consegue dar uma, entre aspas, uma certa massificação, é uma palavra muito mas você amplia muito o número de possibilidades dessa experiência internacional, inclusive para despertar, né, para esse campo de possibilidades de mobilidade, né? Agora, a gente está chegando ao final, passa bastante rápido. Sim. Júlia, qual é a curiosidade que você percebe que os alunos estrangeiros têm aqui sobre o Brasil? Como é que é essa questão? O que você percebe muito neles nessa questão aqui com a gente? O Brasil. Acontece alguns estereótipos de... vocês têm internet aí? Alguns estereótipos, bem estereótipos mesmo, de industrialização, do funcionamento do Brasil, da economia do Brasil. E se a gente consome as mesmas coisas que eles ficam muito surpresos quando eles descobrem que sim, que a gente produz muita coisa também. Então, eu percebo bastante esses estereótipos comuns, assim. Mas alguns estão sempre, tipo assim, de mente aberta, não trazem nenhum tipo de preconceito na fala ou nos ideais, ou no que eles imaginam como o Brasil seja. Eu estava uma vez numa palestra da ministra da Educação da Holanda. E aí fizeram uma coisa que eu achei muito interessante. Quando você bota em inglês study in Brazil, você vai ver a Amazônia, você vai ver o Carnaval, você vai ver a Amazônia, inclusive, né? Mas você às vezes vai ver alguns elementos que às vezes até o pai ou a mãe, quando coloca, então só a parte de lazer, muitas vezes, no caso da Amazônia não, é a potência que nós temos, inclusive, para discutir a liderança internacional da sustentabilidade. Mas vai ver muitas vezes o futebol, o carnaval, a parte cultural, e diferente às vezes quando você bota study in United States, aí você vai ver algumas outras questões que incentivam mais na questão do estudo. Então, assim, como é importante a forma como a gente se expressa na rede, porque muitos estereótipos são colocados no Brasil. Eu estou falando, inclusive, de prostituição infantil, muita coisa da violência, e a gente muitas vezes não coloca também o que nós temos de melhor, parte boa, né? Que é também essa parte cultural. O carnaval é muito importante, né? Mas aí chega praias. Então, a parte mais lúdica do Brasil é que aparece. E ela falou assim, olha, só colocar o termo, o que vai aparecer, né? Então, assim, essas potências são importantes, mas nós temos que ter outras, né? E não só a parte negativa do nosso país, nós temos muita coisa positiva e às vezes a gente não dá conta de expressá-la, talvez pela gravidade de determinadas questões, a gente enfoca tanto, mas também nós temos que enaltecer tantas potências, né? Potências como a qualidade do nosso ensino, por exemplo, Ciência Sem Fronteira, né? Eu tive uns 4 ou 5 anos, e nessa vez que eu fui ao Canadá também, eles falaram assim, olha, vários professores passaram a conhecer o sistema de educação brasileiro depois que os estudantes começaram a frequentar mais os nossos colleges, e aí hoje eles falam assim, ó, tem professor que diz o seguinte, se puder, ele quer o estudante brasileiro, dado a qualidade do nosso sistema, né? E a gente só mostra muitas vezes as nossas falhas, que temos muitas, naturalmente. Nós temos muitos desafios na educação, mas nós temos muitas potências, né? E eu acho que a nossa instituição, e eu estou falando aqui, dando o exemplo da Júlia e tantas coisas, tem tanta coisa legal para a gente mostrar. E esse programa aqui, a ideia é essa, é a gente mostrar o que nós temos de melhor. Não é dizer que nós não temos desafios, não quer dizer que a gente não tem que melhorar em muitas coisas, mas a gente tem muita coisa para celebrar. Quando eu vejo a Júlia falando, né, que talvez uma pessoa amante da cultura,
né? Veio fazer edificações nessa escola e descobriu a formação superior no teatro e descobriu também que ela é uma amante do estudo da língua estrangeira e descobriu aqui o CELIF, descobriu aqui esse projeto. Ele está se descobrindo cientista também. Cientista, olha que riqueza de instituição. Qual instituição? Nós podemos fazer... Isso faz parte das melhores instituições, do melhor que a educação pode dar para as pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz. Professora Elaine, jovem Júlia, não só agradeço por estarem aqui, mas eu vou deixar para as considerações finais. Seja uma mensagem que vocês querem dar para os nossos estudantes, para os nossos professores, ou seja uma fala de algum ponto que vocês queriam tocar e eu não tive a competência de tentar aqui estimular esta fala, fique à vontade. Então, eu comecei pela Júlia, agora eu vou começar pela professora Elaine. Então, vamos lá. Primeira coisa é agradecer muito, né, poder divulgar esse projeto aqui, né, como você falou mesmo, é um projeto que eu acho que tem potência para crescer ainda mais, de repente, para tocar outros professores, que outros professores se engajem também no projeto, para a gente conseguir travar parcerias, às vezes, não só com os Estados Unidos, mas que a gente consiga, né, travar parcerias com outras instituições de outros lugares do mundo, né, porque o inglês é a língua das comunicações internacionais. Então, é um momento em que o aluno vai ter a possibilidade de usar aquela língua, né, não a experiência de sala de aula, porque quando a gente dá aula de línguas, a gente trabalha sempre com a experiência que o Wilson Leffa chama de vicária, que é imagine se, imagine que, né, a gente está sempre tentando botar o aluno numa situação imaginária. Quando ele está no COIL, ele está numa situação de vivência real, né, do uso da língua, ele está vivendo aquela língua, ele está tendo que interagir, ele está tendo que aprender com o outro, ele está tendo que ensinar o outro, ele está tendo que, o tempo todo, achar, né, um ajuste ali para a língua. Então, ele está vivendo a língua no seu contexto real de uso. Então, eu acho que é um projeto que precisa, sim, ser ampliado, né, tocar aí outros professores, talvez a gente conseguir, né, contato com outras instituições de outros lugares do mundo, e também para os nossos alunos entenderem que inglês, a gente vai falar inglês a partir do ponto de vista de um brasileiro, né? Nós somos brasileiros e não tem problema a gente falar inglês com sotaque, não tem problema nenhum, desde o momento em que você consegue se comunicar. Então, o importante disso tudo é a comunicação, é a interação, né? Desde que eles consigam isso, eu já fico muito feliz. Muito obrigado, professora, por se dedicar, por colocar as suas competências dos seus estudos de doutoramento em prática aqui em nossa instituição. Esse é o objetivo do nosso programa de capacitação, além de desenvolver as competências dos nossos servidores, mas que a gente possa desenvolver também possibilidades de melhorar a qualidade daquilo que nós ofertamos para essas preciosidades que são os nossos estudantes. Muito obrigado, Elaine. Obrigada a você. Por estar aí inovando, trazendo o que tem de melhor, aquilo que você experimentou, né? E falou assim, eu quero levar isso para a minha escola. Sim. Né? Eu quero fazer isso. Que legal. É assim que a gente faz uma instituição ainda muito melhor. Muito obrigado. Obrigada. E você, Júlia, qual a sua mensagem final? Bom, eu gostaria de agradecer primeiro pelo convite mais uma vez e também agradecer a Elaine e ao IFE por poder possibilitar essa pesquisa e essa inserção e essa formação mesmo, porque são coisas que agregam na formação, tanto como professora de teatro, mas também como um ser humano, porque são coisas que abrem os horizontes e que levam a gente a outros lugares. Há lugares que talvez eu não teria possibilidade de ter se não fosse pelo IFE e pela pesquisa, porque é muito importante a pesquisa não só para a instituição, mas para a educação em si no Brasil. Então, eu acho que é um privilégio poder fazer parte disso e incentivar também os alunos que participem de iniciação científica, de extensão, de projetos de extensão, e para os alunos também do ensino médio, de procurarem terem mais noção do que acontece ao redor deles, porque não precisa ser só as disciplinas. Existe um mundo inteiro dentro do IFE que eles podem descobrir. Que legal. Então, que você continue inspirando as pessoas pela sua experiência, pela sua determinação, pelo seu engajamento, pela sua dedicação. É assim, muitas vezes, mais às vezes do que palavras, é a nossa experiência pessoal, é o nosso exemplo que também inspiram muito as pessoas. Tenho certeza absoluta
e você já é uma professora na perspectiva de estar colaborando com a formação de outras pessoas, né? Daqui a pouco sai o diploma, né? E também, naturalmente, alguns outros conhecimentos. Isso, mas os princípios, todos eles estão postos nessa sua postura. Parabéns. Obrigada. Fico muito orgulhoso de ser parte de uma instituição que permite jovens como você desenvolver o talento. Bom, muito obrigado pela presença. Na semana que vem, nós vamos ter mais um Papo Entre Nós. Não percam e deixe aqui os comentários, deixe aqui sugestões sobre pautas futuras, porque a sua colaboração permite que esse papo entre nós, esse bate-papo se torne ainda mais legal. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado a vocês. Obrigada. E que a gente possa ter muitos outros estudantes sendo tocados e afetados pela internacionalização em casa. Tá bom? Muito obrigado. Claro, obrigada. Joia. Obrigada. Muito bom.